Boa tarde. Estamos aqui novamente, né? Na aula passada, nós vimos alguns fatos que ocorreram na origem do planeta Terra, certo? E eu falei sobre a origem, falei sobre as eras, né? E eu tenho certeza que ficou a dúvida aí na cabeça de vocês, quando eu falei da questão do tempo geológico, né? Aí teve aluno que me passou algumas conversas que falou assim: mas professora, existe outro tempo? Porque se nós moramos na Terra, é lógico, tem que ter só o tempo geológico, né? Aí eu peguei e falei assim, esqueci de explicar, né? Porque aqui dentro do planeta nós temos, né, o tempo geológico e o tempo cronológico. Qual que é a diferença, para tirar a dúvida de vocês? O tempo geológico é aquele tempo que explica a história do planeta Terra, que foi quando eu falei para vocês das eras pré-cambriana, né, da era paleozoica, mesozoica, cenozoica, que é a que a gente vive hoje, não é isso? Esse aí é o tempo o quê? Geológico, né? É o tempo que tem o quê? Bilhões de anos, como eu havia dito para vocês, porque é o tempo do planeta Terra. Já o tempo cronológico é aquele tempo do ser humano dentro do planeta Terra. Por exemplo, atualmente nós utilizamos qual calendário? Aquele calendário, né, que é feito a partir do nascimento de Cristo. Mas nós sabemos que antes de Cristo nascer, vir à Terra e ter esse calendário, né, já existiam povos na Terra, né, bem desenvolvidos, inclusive no tempo, na antiguidade, que já existiam aqui o quê? Há, né, alguns anos, beleza? Não há milhares de anos, mas há alguns anos. Por quê? A nossa formação aqui no planeta, nós seres humanos, seres antrópicos, nós temos o quê? Uma formação recente, né? Em relação ao tempo do quê? Do planeta Terra, né? Vocês já ouviram falar que já houve algum ser humano que já viveu pelo menos 1 bilhão de anos? Ou já viveu pelo menos 1 milênio? Não, até pela história da Bíblia, né? O ser humano mais antigo foi o chamado Matusalém, que viveu 900 e alguns anos, não é isso? Então, qual é a diferença do tempo cronológico para o tempo geológico? Tempo geológico é o tempo que se data, né, desde a formação do planeta Terra. E o tempo cronológico é aquele, né, que a gente utiliza desde o surgimento do ser humano. Nós sabemos que nós temos o quê? Vários tipos de calendário, né? Tem o calendário chinês, o calendário judaico, tem o nosso próprio calendário, né, que a gente usa hoje em dia, que é a partir do nascimento de Cristo. Porque se não fosse assim, hoje em dia nós teríamos o quê? Se, vamos supor, vamos pegar aí uma dessas teorias dos cientistas que a Terra tem aproximadamente 6 bilhões de anos. Então, atualmente, nosso calendário ia ser o quê? 6 bilhões de anos e tananana, não é isso? Não seria 2020. É 2020 porque está contendo a partir do nascimento de Cristo, né? Que eles datam que Cristo nasceu há aproximadamente o quê? 2.000 anos atrás. Por isso que estamos em 2020. Então, vocês entenderam a diferença? Tempo geológico é o tempo do planeta Terra. E tempo cronológico é aquele tempo do ser humano na Terra. Beleza? Bom, outra questão que eu também esqueci de falar para vocês, né? Eu falei de todas as eras, falei da questão dos terremotos, falei dos agentes internos e externos que modificam o relevo, né? Que moldam a nossa crosta terrestre, né? O nosso relevo submarino. E esqueci de falar para vocês da questão da estrutura da Terra, né? O nosso planeta Terra, que eu falei para vocês que ele tem uma forma circular deformada, né? Ele é formado pelo núcleo, o manto e a crosta terrestre. A crosta terrestre é justamente onde a gente pisa aqui, ó, e é firme. É onde a gente constrói as cidades, né? Aonde tem os rios, não é isso? Mas só que nos rios, tá, gente? Quando eu falo assim que a crosta terrestre a gente pisa e não afunda, mas se a gente for pisar no rio e não souber nadar, a gente afunda, tá? Quando eu falo assim, é porque ele está em cima da crosta terrestre. Tem como a gente passar por ele através de barco, de canoa, jangada, jet ski, e aí vai. Beleza? E temos o manto, né? O manto é a segunda camada, né, que forma o planeta Terra, e temos o núcleo, que é onde que eu falo que é praticamente o inferno, porque lá é muito quente, né? Lá é muito rico em níquel, não é isso? Mas só que
Essa estrutura da Terra, aí eles só nos perguntam como é que você sabe que o núcleo pode ser o chamado inferno? Porque lá, gente, as temperaturas são elevadíssimas. Tem equipamentos que conseguem chegar até onde eles meçam ali aquela quantidade de níquel, né, ferro, essas questões. Mas só que se aprofundar mais, tem máquinas que nem conseguem chegar lá, porque elas o quê? Derretem, porque é muito quente. Beleza? Mas aí vocês têm que lembrar, quando eu expliquei da formação, né? Foram ver as camadas, né? Aqueles resquícios, né? Foram formando o quê? Aqueles agregados rochosos. E isso vai o quê? Apertando. E quando é igual uma sala que eu tenho aqui de aula. Se, por exemplo, ela fosse mexendo e fosse apertando, vai formar o quê? Uma pressão. E quanto mais eu for apertando, principalmente que é rocha, né? Duro, a pedra, aquilo ali pode se transformar em quê? Em ficar calorento, né? Pode ser uma temperatura alta. Por isso que vai causar o quê? A subida de vapor. Beleza? E outra coisa que eu esqueci também de falar para vocês, entre a gente entrar nessa questão dos solos, né? É a questão dos principais conceitos geográficos. Vocês lembram? Né? Nós temos os principais conceitos geográficos que eles são primordiais para a gente de tudo que a gente for falar sobre geografia. Que conceitos são esses, né? Vocês não podem esquecer do território, da paisagem, do lugar, né? Da nação e da sociedade. Né? Quando nós formos trabalhar com espaço geográfico, a gente tem que ter em vista, em mãos, todos esses conceitos, né? Paisagem, tudo aquilo que a gente vê. Ah, professora, mas se o camarada é cego, lógico, né, que ele não tem como enxergar, mas ele tem como o quê? Sentir, ele tem outras formas de sentir a paisagem, né? Nós temos a questão do lugar. O lugar é justamente aquele espaço terrestre a que a gente tem pertencimento. Por exemplo, eu nasci aqui na Ceilândia, fui criada na Ceilândia, então aqui é o meu lugar. Por quê? Eu sempre morei aqui e nasci aqui, aqui é um lugar para mim. Correto? Temos a questão das regiões, que já são o quê? A separação dos territórios. Por exemplo, no nosso território brasileiro, de acordo com o IBGE, nós temos, o Brasil é dividido em quê? Em 5 grandes regiões, né? Que é a Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Correto? Outro conceito que a gente não pode esquecer, sociedade. Sociedade é o quê? É o conjunto de pessoas dentro de um território. Não podemos esquecer da nação, que também está envolvido o quê? Que é o conjunto de pessoas de um lugar, de um determinado país, de um determinado território, né? A questão também do Estado, né? Estado é quando a gente centraliza o poder e temos uma organização, né, político-administrativa de um território, né? Eu vou ter um governo, né? E junto com outras pessoas, eles vão administrar, eles vão organizar aquele espaço, que é o que acontece dentro dos países, dentro das cidades. Beleza? Voltando agora à questão dos solos. Vocês lembram que eu falei na próxima aula que relevo é o desenho, é o formato, né, da crosta terrestre, e nós temos também o nosso relevo submarino. Aqui na nossa crosta terrestre, onde a gente pisa e não afunda, nós temos o quê? 4 principais formas de relevo, que são as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Não podemos esquecer que um planalto, ele pode ser alto e ele pode horizontalmente percorrer até 80 quilômetros. E dentro do planalto eu posso encontrar várias outras formas de relevo, tipo uma chapada, uma serra, né? A depressão, eu posso ter uma depressão dentro do planalto e várias outras formas de relevo, correto? E esse relevo, para formar, né, para estar na nossa crosta terrestre, aqui é onde a gente pisa e não afunda, nós temos um elemento que é tipo uma cobertura sobre ele. Vamos supor que a gente tem um campo de futebol e a gente vai lá e coloca grama nesse campo de futebol, beleza? O campo de futebol seria uma das formas de relevo e a grama que eu cobri vai ser o quê? O tipo de solo, né, desse relevo. Então, o que é o solo? O solo, né, ele é essa camada que cobre a crosta terrestre
E ele possui minerais oriundos da decomposição das rochas da matéria orgânica vegetal e animal. Nós sabemos que, assim como o ser humano, ele cresce, vive e morre, acontece a mesma coisa com os animais e com os vegetais. E com o passar do tempo, né, isso vai se o quê? Vai se decompondo, né, em cima do relevo e vai se formando o quê? O solo, que é essa camada, né, que cobre o relevo, beleza? A questão dessa palavra pedogênese. A pedogênese é justamente o quê? O processo de formação dos solos que deriva da desagregação de rochas que pode levar milhares de anos para isso ser construído. Por exemplo, hoje aqui no Brasil nós temos os melhores tipos de solo para a questão do plantio, né, do planeta. É um país assim que tem uma atividade agrícola forte, né, devido ao quê? Aos seus bons solos, né? Mas só que esses solos nossos, eles foram constituídos há milhares de anos, porque igual eu havia dito para vocês na aula passada, aqui no Brasil já houve muita atividade vulcânica, né? E através dessa atividade vulcânica é que formou-se, né, esses solos que hoje em dia são o quê? Férteis e bons para a agricultura. Não podemos esquecer que isso não acontece de um dia para o outro. Isso leva ao quê? Milhares de anos, beleza? Bom, em relação aos solos, nós temos os horizontes do solo. O que isso quer dizer? Como é que são os solos? Tem solo bom, solo ruim, solo marromeno, como é composto, né? Então, eles fizeram os horizontes dos solos e eles atribuíram essas letras. Por exemplo, quando eu tenho a letra O, isso quer dizer que o meu solo ele é superficial, a matéria orgânica dele, né, que vive em decomposição, é rica em quê? Em humus, né? Humus, para quem não sabe, vamos supor, eu tenho uma árvore, não fica uns negocinhos verde pregado? Ou quando eu vou tipo lá na tundra, fica um monte lá no chão, né? Que já é em outro hemisfério, que negócio aqui. Mas aqui no Brasil o humus é fácil de compreender. Se você vê uma árvore, você vê uns negocinhos verdes, até na própria parede da casa, né? Principalmente quando tá muito úmido, a gente vê o quê? Úmidos ali presente, beleza? Depois a letra A vai abrigar o quê? Aqueles solos que têm as raízes mais superficiais, os vegetais, e possui grande quantidade de matéria orgânica misturada aos minerais, tá? O B, ele possui grande quantidade de minerais e pouca matéria orgânica. O C, possui fragmentos desagregados da rocha matriz, quer dizer, tem a rocha mãe, né? E através desses fragmentos que desagrega dela, nós vamos ter o quê? Esse solo. A letra R é a camada formada pela rocha matriz inalterada, né? Isso aqui, povo, quando eu falo os horizontes dos solos, é mais para vocês aprenderem que isso existe, isso é muito importante para quando você vai se praticar a agricultura, né? Quem tem que saber disso aqui, obrigatoriamente saber como isso aqui funciona, são principalmente quem? As pessoas que mexem com terra. Aí vocês perguntam assim, mas professor, é aquelas pessoas analfabetas, eu acho que eles nem sabem o que isso aqui existe. É lógico que isso aqui é mais para quem estuda, mas a pessoa que é analfabeta e sabe mexer com a terra, foi criada ali, ela sabe manusear o solo e sabe quando é que vai ser cada tipo desse aqui, o que vai ser propício para o plantio, o que não vai ser, o que vai ser argiloso, o que não vai ser. Eles vão também ter conhecimento, beleza? E temos o quê? Os tipos de solo, né? Temos aqueles solos arginosos, que tem mais ou menos argila. Vocês sabem o que é argila, né, gente? Argila é barro, né? A gente chega lá, pega o barro, a gente transforma, a gente faz objetos, né? Então, argila é barro, tá? Temos os solos arenosos. Nós sabemos que esses solos arenosos, eles são pobres em nutrientes e são, assim, inadequados para o cultivo de qualquer tipo de plantação, correto? Temos os solos calcáreos e temos a questão da matéria orgânica, que são aqueles solos umíferos, né? Eles apresentam cores, texturas e espessuras diferentes. Os tipos de solos que nós mais encontramos aqui no Brasil, né?
são o latossolo e o solo argiloso. Mas nós temos outros tipos também. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essa questão do solo, os tipos de solo no Brasil, é só vocês pegarem lá o livrinho de vocês, né? Irem lá naquelas páginas que eu já falei que já eram para vocês terem lidos. Lá vocês vão ver o mapa do Brasil com os tipos de solo que existem no Brasil. E sempre eu vou falar para vocês, eu vou sempre estar explicando aqui para vocês o básico, mas o livro de vocês não é para vocês rasgarem nem jogarem fora, tá? O livro de vocês era para ser lido, porque é o livro para ser usado até esse ano, de 2020. Então não esqueçam de ler os capítulos do livro, beleza? Próxima aula vamos comentar outros assuntos. Vou ver o que vocês vão dizer, quais as dúvidas que vocês têm nessas duas aulas que eu já passei hoje, né? Ontem e hoje. E espero que vocês estejam entendendo. E qualquer dúvida é só conversar comigo pelo chat. E na próxima aula esclarecerei as outras dúvidas e começaremos com um novo conteúdo. Muito obrigada!